É manicure, academia, barbearia. Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou, não é atribuição nossa, isso aí é uma decisão do presidente. O ministro da Saúde, Nelson Teich, não tem nem um mês no cargo, mas, ao que parece, já começou um processo de fritura do substituto do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. A gente vai falar deste assunto hoje, aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos, daqui a pouco. Antes, deixa eu lembrar que você, que é ouvinte aqui do podcast, tem aquele preço especial para assinar a Gazeta do Povo. São só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E assinando a Gazeta, você tem acesso a reportagens, colunas, conteúdos exclusivos e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses, hein? Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Coloquei hoje, porque saúde é vida, tá? Academias, salão de beleza e cabeleireiro também. Isso aí é higiene, é vida. De repente, o Brasil foi pego de surpresa com um decreto do presidente Jair Bolsonaro, que transformou em atividades essenciais serviços como o de salões de beleza, barbeiros e academias. Dessa forma, claro, o presidente tenta, de certa maneira, forçar uma reabertura de atividades que estão com funcionamento restrito devido à pandemia do coronavírus. Que eu ou você que está ouvindo tenha achado estranho esse decreto é uma coisa. Agora, quem também foi pego de surpresa? O ministro da Saúde, Nelson Teich, que supostamente deveria estar por dentro do assunto. Estaria o Teich passando pelo processo de fritura, como se diz na política, aquele que aconteceu com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta? E será que esse decreto vai ser levado em conta pelos estados e municípios? Bom, minha convidada hoje aqui no 15 Minutos para analisar estes assuntos é a Júlia Fontes, editora de República da Gazeta do Povo. Ô, Júlia, eu peço até desculpas pela pergunta, mas às vezes acho que parece que a gente tem que dizer o óbvio, né? Reforçar o óbvio para deixar bem claras algumas coisas. Mas o ministro da Saúde não deveria estar por dentro de um decreto como esse aí, por exemplo, que foi publicado pelo presidente Jair Bolsonaro, Júlia? Pois é, né, Márcio? A gente acha que sim, né? Mas o que acontece é assim, o ministro até falou, né, que o decreto é uma atribuição do Ministério da Economia, né? Porque o que o decreto diz é quais são as atividades econômicas consideradas essenciais que, portanto, precisam funcionar durante a pandemia. A definição como essencial ou não, ela passa pela tua capacidade de fazer isso de uma forma que proteja as pessoas. Mas só para deixar claro que isso é uma decisão do Ministério da Economia, não é nossa. O que a gente está vendo nas últimas semanas é que o governo, e acho que me parece que a pedido do presidente Jair Bolsonaro, o governo vem incluindo cada vez mais atividades nessa lista de ações de atividades que são essenciais. E numa tentativa para ir reabrindo a economia, né? E só que por que isso interessa ao Ministério da Saúde? Justamente porque a principal forma de combate ao coronavírus atestada, né, ou validada pela ciência é o isolamento social. E aí, quando você aumenta essas atividades essenciais, você permite que as pessoas frequentem alguns locais que não necessariamente vão ajudar nesse distanciamento social, né? Então, por exemplo, academias, que são uma das atividades liberadas aí pelo novo decreto. A gente sabe que na academia muitas pessoas convivem, né, por mais que exista lá o distanciamento, e as pessoas compartilham equipamentos, né? Então, por mais que as academias adotem medidas de higiene, as próprias pessoas vão ter que ser muito disciplinadas para conseguir fazer corretamente, né, a higienização das mãos, dos aparelhos, não colocar a mão no rosto, para evitar uma possível contaminação. E a gente tem que lembrar que mesmo assim há o risco, né? Só a gente vê aí que tem casos de médicos e enfermeiros que lidam com doentes e estão super paramentados, né, que acabam pegando também na hora, por exemplo, de tirar os equipamentos de proteção. Então, o vírus é muito contagioso e muito traiçoeiro, né? E por isso as pessoas têm que tomar muito cuidado e, nesse sentido, liberar uma parte das atividades é sim um problema para o Ministério da Saúde, né? Já que pode aumentar o contágio. Essas 3 categorias ajudam mais de 1 milhão de empregos.
Pessoal, vou repetir aqui, vou apanhar de novo. Vou apanhar de novo. A questão da vida, do vírus, tá certo? Tem que ser tratado paralelamente à questão do emprego. Bom, na segunda-feira teve aquela cena que foi meio constrangedora, para dizer o mínimo ali, a entrevista coletiva, o ministro da Saúde, maior responsável pela política de saúde de combate ao coronavírus, o Nelson Teich, sendo avisado pela imprensa do decreto que colocava essas atividades como essenciais. Uma decisão do presidente que ele decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber se isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem é manicure? Ou seja, não estava sabendo, como todo mundo já percebeu. Já começou uma fritura, não tem nem um mês no cargo ainda o ministro Nelson Teich, Júlia. Já começou uma fritura, como se diz aí na política, dele? Pois é o que está parecendo, né? Porque a gente tem que lembrar que logo depois, no mesmo dia, houve um movimento aí de bolsonaristas nas redes sociais subindo a hashtag Fora Teich. Parece que existe sim um descontentamento dos bolsonaristas em relação ao ministro, mas é como você falou, né? Ele não tem nem um mês no cargo e ele já foi colocado ali, em teoria, como um substituto mais alinhado às vontades do presidente. Mas realmente, o presidente já fazia isso antes, né? De desdizer os seus ministros, tomando medidas que são contrárias ao que eles defendem. Não é a primeira vez. Também o Bolsonaro tem esse hábito, né, de fritar os ministros. Então ele fica, às vezes, muitas semanas até, dando declarações públicas que constrangem os ministros, criticando as ações dos ministros, ou até mesmo como ele fez agora, né, tomando uma decisão que vai contra o que o ministro está trabalhando, e até que isso acaba culminando em uma demissão. Mas é muito cedo, né? Se vê, ele não tem nenhum mês. E a gente tem que lembrar que nós estamos no meio de uma pandemia. Então, trocar Sim. o ministro da Saúde uma vez já foi bem complicado, porque a pessoa que entra tem que se inteirar de tudo que está acontecendo, de tudo que está sendo feito. Tem o Sistema Único de Saúde, que é o sistema público, que não é simples, né, de entender. Então, a pessoa precisa de um tempo, e pegar o bonde andando no meio de uma situação como essa é muito complicado. E aí, a gente pensar que talvez o presidente troque por uma segunda vez o ministro é realmente muito preocupante. Só mais uma coisa, né? Essa coisa dos bolsonaristas terem falado mal e pedido saída do Teich, o nome preferido dos apoiadores do presidente é o deputado Osmar Terra. Essa história de isolamento é uma novidade dessa epidemia. Foi criada por esse estudo do Imperial College, né, que tem que isolar as pessoas, aí ficam medindo quanto tem de isolamento, quanto não tem. Isso não tem efeito nenhum na prática. Olha o que está acontecendo, 10 mil mortes. Vocês acham que isso aconteceu como? Aconteceu em pleno isolamento. Ele realmente está muito alinhado a tudo que o presidente acha, né, da pandemia. Então, ele defende o uso da cloroquina no tratamento dos doentes, ele critica o isolamento social. Então, seria o nome mais realmente próximo dos desejos do Bolsonaro. Mas o problema é que o Osmar Terra não tem uma aceitação suficiente na comunidade médica. A gente sabe que isso é muito importante para uma pessoa ser ministro da Saúde, ainda mais num momento como esse. E lembrando também que o Osmar Terra já esteve entre as especulações mais fortes, né, quando da saída do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, né? Exatamente, ele era um dos cotados, mas o presidente não bancou essa indicação, né? Justamente por conta de todas essas críticas. O próprio Osmar Terra, ele já fez vários diagnósticos aí da pandemia que se mostraram muito errados, né? A realidade está completamente diferente do que ele previa. E a gente tem que lembrar também que a comunidade científica, incluindo aí a comunidade médica, fala sim sobre a importância do isolamento social e diz que a cloroquina não é um medicamento ainda que tenha eficácia comprovada cientificamente para o tratamento da Covid-19. Simplesmente isso, não quer dizer que ela, nos casos específicos, não possa ser usada, mas o que a comunidade científica diz é que não é possível um governo fazer uma recomendação para o uso dessa substância sem saber de fato quais são os efeitos
lembrando que tem efeitos colaterais, e também sem saber a eficácia, né, no combate à doença. Claro, tem médicos, né, sempre tem as vozes dissidentes, né, tem médicos que defendem a cloroquina publicamente, alguns até já conversaram com o Bolsonaro pessoalmente, mas o consenso, né, a massa da comunidade científica, não só brasileira, mundial, né, aponta para esses dois lados. E aí colocar uma pessoa que tem um posicionamento totalmente contrário para chefiar as ações do país no combate ao coronavírus do ponto de vista da saúde, me parece uma aposta muito alta, né, do presidente. Bom, voltando um pouco à questão da fritura aí do ministro Nelson Teich, também tem que deixar claro o seguinte, né? Ele é um médico respeitado, inclusive, né, no meio. Foi muito por causa disso que ele acabou conseguindo a indicação e sendo nomeado ministro da Saúde, mas ele já sabia o que estava por enfrentar se assumisse o ministério como acabou assumindo, né? Afinal, todo mundo sabe como aconteceu a saída do ex-ministro Mandetta, com um diferencial importante, que o Mandetta era um político e o Teich não é. Pois é só a gente ver, se o leitor tiver curiosidade, ver o vídeo, né, da coletiva em que o ministro foi comunicado pela imprensa sobre o decreto do presidente, porque a reação dele foi de total perplexidade, né? Sim. Como se alguém estivesse contando pra gente, assim, sabe? Ou eu ou você, não um político. Mas realmente, o ministro sabia onde ele estava se metendo e resolveu assumir aí esse risco. Mas a diferença é que o Mandetta é um político já de experiência, tem uma capacidade retórica muito boa, tem um certo carisma também. É só lembrar que a aprovação dele como ministro da Saúde, né, era maior do que a do presidente no combate à pandemia. E agora o novo ministro, ele tem um perfil completamente diferente. Então, ele fala muito menos, né? O que parece agradar o presidente, porque ele se incomodava, né, com os chamados ministros estrela, que apareciam mais do que ele. E é realmente um ministro que aparece menos. É como se ele ficasse em cima do muro, né? Quando ele é pressionado para dar declarações, por exemplo, sobre o isolamento ou sobre a própria questão da cloroquina, ele vai saindo pela tangente, né, de modo a não desagradar o presidente. O Mandetta fazia o contrário, ia lá e falava justamente o contrário do que o presidente Bolsonaro queria, né? A taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 em Fortaleza é de 97%, somando a rede pública e a particular. A capital do Ceará registrou a maior parte dos quase 17.600 casos e mais de 1.100 mortes no estado. Bom, para a gente fechar, Julie, voltando à questão do decreto das atividades essenciais, alguns governadores usaram as redes sociais. Eu vi, por exemplo, o governador da Bahia, Rui Costa, o do Ceará, o Camilo Santana, para dizer que não vão levar em conta o decreto, até porque são estados que estão entre os que mais sofrem, né, com a pandemia, o Ceará, por exemplo. Eles podem fazer isso, ignorar o decreto, vamos dizer assim, do presidente Bolsonaro, ou Júlia? Eles podem, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu isso, né? Decidiu que governadores e prefeitos têm autonomia em relação ao governo federal para decidir em relação a essas questões de isolamento social e fechamento de atividades. Inclusive, isso é um motivo de descontentamento do presidente, né? Mas, por outro lado, também, essas atitudes do presidente, por exemplo, esse decreto de ontem e todas essas falas, são uma forma dele se isentar da responsabilidade, né? Porque ele daí joga no colo dos governadores e dos prefeitos as decisões mais complicadas, as que custam mais politicamente, né? Porque você tem que fechar, dizer para o comércio fechar, dizer para as pessoas ficarem em casa, é um custo político, né? Quando as pessoas não querem. Claro. E aí, isso fica na conta dos governadores e dos prefeitos, mas a gente tem que lembrar que quem está lidando com o dia a dia da pandemia são eles, né? Quem está tendo que lidar com hospitais que estão entrando em colapso, com sistemas de funerários que não estão conseguindo enterrar as pessoas, né? Isso tudo está na conta dos governadores, né? Mas o presidente faz esse jogo político de se eximir da responsabilidade, então ele não assume essa coordenação e fala, olha, eu tô fazendo a minha parte aqui, por mim tá liberado. Se tá fechado é porque o governador do seu estado quer que esteja fechado. Agora, deixa bem claro que a decisão de fechar o comércio, etc.,
pertence, né, ao respectivo governador ou prefeito, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho. A minha responsabilidade, nós temos feito, mandar bilhões de reais para estados e municípios. Bilhões de reais. É ajudar a economia, plano de socorro a micro e pequenos empresários. Num discurso, de certa forma, é populista, né? Porque é simplista. Porque duvido que algum governador ou algum prefeito goste de deixar o comércio fechado, porque a gente tem que lembrar que isso tudo também significa queda significativa na arrecadação de impostos, né? Claro. É um problemão para estados e municípios. Júlia Fontes, editora de República, da Gazeta do Povo. Obrigado, Júlia. Até a próxima. Até a próxima. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com a Júlia Fontes, você ouviu trechos de reportagens que foram ao ar pela Globo News e também pela TV Globo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!